Oh, coisa boa que é estar entre amigos, não? Gente, eu gosto disso. Gosto muito. Tenho certeza que você também fica muito curioso para saber quem é o amigo que Zódia trouxe hoje. A gente traz tanta gente que tem uma história longa, uma história curta, uma história média, histórias que a gente jamais imaginou que ouvir aqui. E hoje eu trago uma pessoinha, chamar de pessoinha, uma pessoa que é tão grande, cara, não dá certo, Zódia. É melhor eu apresentar para vocês verem o tamanho da pessoinha que eu estou trazendo para vocês. Gabriel Neves. Tudo bem, Sádia? Qual é a altura desta pessoinha? Esta pessoinha tem 1,90 m. Olha, a audácia da outra com 1,5 m chamar o rapaz de pessoinha. Mas é que, né, não deixa de ser. Você não era tão grande quando você apareceu por aqui. Olha, dizem que eu continuo crescendo, mas eu não sei se é verdade. Você está com quantos anos agora? Eu tô com 35. 35 trinta e aninhos. cinco. E ainda está crescendo? Eu não sei. Meu Dizem que sim, né? Deus, meu Deus! É bom que eu entreviste logo, porque senão daqui a pouco. Vai ser que nem os pessoal do Attack on Titan, que vai crescer e vai destruir o estúdio inteiro. Gabriel, me conta uma coisa. Quando você descobriu que poderia ser artista? Olha, na verdade, desde que eu era criança, o meu pai sempre tocou violão, cantou. Ah, teu pai é artista. Meu pai ele participou de muitas feiras, ele Profissional? hoje ele não segue mais, mas no passado ele sonhou muito com isso, né? E acabou sendo vencido, digamos assim, pelas dificuldades, né? Que é o meio artístico às vezes, e ele acabou indo para outro rumo, mas sempre continuou tocando, mas não Uhum, profissionalmente. uhum, Mas foi uma uhum. paixão que ele passou para mim, para o meu irmão. Você toca também Eu algum sou músico instrumento? desde os 11 anos de idade. E que tipo de instrumento você toca? Eu sou baterista, canto também, inclusive já fiz canções para dublagem também, Uau! Que né. legal! E desde criança, meu pai sempre colocava o violão nos meus braços e eu tentava tocar. E aí eu nunca gostei muito do violão, ele sempre insistiu muito, mas, desculpa pai. E eu acabei indo para bateria. Primeiro eu comecei cantando, e aí depois eu acabei indo para bateria e foi amor à primeira vista, Você gosta de fazer barulho. mais ou menos. Não tem jeito. Eu me lembro que uma vez eu dei uma bateria para minha neta. Quase perdi a nora. Meu Deus. Mas é muito bom porque um instrumento ele acaba, te ensinando muita coisa, né. A música ela te ensina muita coisa, a arte em si te ensina muita coisa. Com certeza. E Então você começou como músico. sim. E depois que eu desde os meus 11 comecei tocando, tocando, tocando. Tentei pelo profissional, mas, financeiramente para mim não tinha virado ainda. Então, aconteceu a mesma coisa que meu pai, eu acabei indo para outras áreas, né, mas não desisti da arte nunca, Mas o teu sonho era sempre ser artista? ser artista de alguma forma. Eu tentei ser jogador de futebol, jogador de basquete, jogador de eu só não queria uma profissão normal. Ah, Eu não me via preso dentro de uma fábrica, dentro de um você nunca pensou em fazer escritório. uma faculdade? Não, eu cheguei a fazer muitos cursos, inclusive, fiz cursos de, especificação, profissionalizantes, mas nunca pensei assim: "Ah, vou fazer uma faculdade, porque eu quero ser um médico, quero ser um doutor, quero Nunca ser". teve um objeto assim lá na frente? Não, só pensando no mundo artístico de alguma forma. Aí, como a música não tinha dado certo, Mas você eh nem começou, que idade você tinha para desistir? não, mas não era, eu fiquei até 2020, não, 2013 mais ou menos. Então eu tinha ali por volta de uns 20 e poucos anos, e aí meu pai insistiu muito para eu acabar indo para trabalhos comuns, né. Minha família sempre teve muita dificuldade financeira, então eu acabava ajudando em casa.
Então, de alguma forma, eu tive que amadurecer muito rápido, né, Uhum, para ajudar a pagar o uhum, aluguel, para ajudar a uhum. pagar as contas. E foi assim, né, até surgir a dublagem na minha vida. E como surge a dublagem na sua vida? Assistindo um filme na televisão, surgiu a dublagem e você entrou lá na televisão, foi assim? Na verdade, eu sempre fui muito curioso, porque eu assistia muitos programas, né, tipo, TV Cultura, assisti muito quando eu era criança. Depois, começou com desenhos que toda geração assistiu, né, Cavaleiros do Zodíaco, Dragon Ball, Digimon, Pokémon. E eu falava: "Como é que esses bonequinhos têm voz igual e fala que nem a gente, né?" E eu nem tchum, nem sabia que era um ator que estava ali por trás. Na minha inocência de criança, eles nasceram com aquela voz, Aham, né, aham, e eu aham. nem imaginava. E aí mais ou menos lá para 2012, 2011, eu comecei a perceber que a voz daquele cara daquele filme era a mesma voz daquele cara daquele desenho. Falei: "Ué, espera aí, tem alguma coisa estranha aqui." Olha, que barato. E É, como é que você percebia isso? Como? assistindo com meu pai, porque meu pai Você tem ele um bom ouvido por causa da música? eu acredito que sim, eu acredito que sim. Porque, assim, o meu pai, ele sempre gostou muito de assistir filmes. A gente assistia filme bom, assistia filme ruim, assistia tudo até filme a gente assistia. Aham. O meu pai, ele voltava com fitas da locadora, DVDs do camelô, e a gente assistia demais, assistia na TV. Então, meu pai sempre criou essa rotina comigo. Então, eu fiquei apaixonado por filmes, desenhos, séries, e comecei a acompanhar bastante. E E vendo os filmes, você também admirava o trabalho daquele ator? sim, Ou só a voz? sim. Na verdade, assim, como eu sempre fui mais ligado para música, para eu perceber esse lado artístico, ainda demorou um pouco de desabrochar, porque o meu derredor eram mais músicos, Aham, né? aham. Eram mais músicos. Então, quando eu comecei de fato a perceber a atuação, a voz, a colocação daquela voz, como ele fazia, a voz engraçadinha, e eu tinha um negócio comigo que eu imitava as coisas, eu ficava fazendo vozinha engraçada, vozinha fininha, e os meus amigos rachavam o bico com isso. E aí me davam até apelido, na escola meu apelido era Esquilo, porque eu porque eu imitava um bichinho de um videogame, e aí eles me chamavam de Esquilo por causa disso. E aí eu comecei a notar e comecei a imitar. E um dia alguém falou pra mim: "Meu, você leva jeito, por que que você não trabalha com isso e tal?" Mas nem a dublagem ainda surgiu bem mais pra frente ainda. Como? Como aconteceu? Você muito bem, você brincava de voz, mas para dublar você precisaria ser ator. Uhum. Como é que você fez esse caminho? Olha, essa é uma história meio longa, Então porém comece a contar que a gente tem tempo. porém é uma história bem interessante, né, eh, pra algumas pessoas, alguns amigos que já me perguntaram isso, né, porque as pessoas ficam curiosas. Você vai pegar um Uber, por exemplo, a pessoa fala assim: "Ah, você trabalha com o quê?" "Ah, eu sou dublador." O cara para assim, vira pra trás e fala: "Como assim? Você é um dublador? Nossa, que Você legal. dubla O que que quem? você faz?" "Você imita o Bob Esponja?" Que é a primeira pergunta que as pessoas fazem isso, né. "Você imita o Bob", não, mas não é bem isso, não é imitar, né. A Uhum. nossa voz vai pra lá, assim, sabe. Enfim, e aí desculpa, repete a pergunta pra mim. Eu perguntei como é que você descobriu a dublagem, porque antes Ah, sim, teria um caminho que você precisaria percorrer. verdade. Desculpa, gente. Eu sou uma pessoa, às vezes, meio tonho das memórias, aí eu preciso de uma ajudinha. Mas assim, a dublagem ela surgiu numa época meio esquisita e meio ruim da minha vida, porque, eu estava passando por um momento bem difícil de depressão, eu tinha passado por um casamento que não deu certo, né, que não vem ao caso, mas eu fiquei muito mal. E eu não sabia muito o que fazer. Dali eu tinha saído de um trabalho que eu tinha, e eu estava desempregado e tudo mais. E um belo dia eu acordei, né, e me deu um estalo na minha cabeça. Fez "plaft". Foi e me veio um nome na época, né, para eu procurar, eh, esse nome. E quando eu joguei na internet, aí eu Uau!
Aí era um estúdio de dublagem, que no caso, na época, era a Unidub, que hoje é a Unissom, né? Que era uma escola Uhum, de dublagem. E uhum. foi aí que eu fiquei sabendo que existiam pessoas por trás. Porque assim, Mas como veio o nome, assim? Veio n- Unidub na tua na minha cabeça? cabeça, eu sou um- uma pessoa de princípio cristão, né? E eu Aham, acredito que eh, muitas pessoas não vão entender, mas que Deus falou comigo. aham, Porque foi assim, sobrenatural. aham, aham. E nesse momento comecei a pesquisar, eu falei com a minha mãe, falei: Você foi "Mãe", procurar o nome porque eu não que sabia o que veio. era. Eu não sabia exatamente nada do que era. Aí eu: "Espera aí, o que que é isso?". Aí eu vi lá estúdio de dublagem, aí lá escola de dublagem. Aí beleza, eu fui e conheci lá na época, né, visitei lá, aí conversei com a senhora que trabalha lá, ela A explicou Flora. isso, a dona Flora, e aí ela falou pra mim: "É, aqui é uma escola de dublagem, mas para ser dublador você precisa ser ator". Aí eu comecei a pesquisar na hora, né. Falei: "Meu, mas pra fazer, faculdade De de teatro? teatro, de artes, é muito caro". Eu falei assim: "Eu nunca nem ganhei esse salário aqui, né, como é que eu vou pagar por mês isso? Que coisa doida, tal". Mas mesmo assim eu não desisti, aí eu fiquei continuando conversando com ela, ela me orientou, falou: "Olha, Gabriel, se você realmente pretende fazer, tem uma escola de teatro que a gente sempre indica para os nossos alunos. E eu vou colocar aqui para você como se você fosse o nosso aluno e tal e tudo mais". E aí, na época, ela me apresentou a Escola Nil de Pádua, não sei se você Sim, conhece. claro. E se o Nil estiver vendo, um beijo, Nil, você é demais. E e aí eu fui nessa escola, e aí foi quando, eu cheguei lá, Era ali na Cardeal, ali próximo da Cardeal Arco Verde, não eu era? não lembro bem o endereço, eu sei que fica perto do metrô Saúde, Ah, então isso eu não, não então não esqueço é. nunca, mas fica perto do metrô Saúde. E aí eu fui pra lá pra conhecer, no mesmo dia. E aí eu falei: "Cara, tá tudo muito, né, Aham, indo por um estão me caminho", eu mandando falei: por "É, eu por vou um ir lá, caminho, eu vou. vou fazer". E aí eu cheguei lá, conheci a mãe do Nil, que também é um amor de pessoa, e aí ela falou: "Olha, aqui a escola é assim, assim, assado", falou: "O preço é bem menor". Eu falei: "Uau, espera aí, aqui já tá possível pra mim". Aí eu falei: "Meu, mas como é que eu vou pagar se eu tô desempregado?". E eu que ajudava em casa, né, então tipo, não encaixava, a engrenagem não encaixava. Eu falei: "Meu Deus, e agora, o que que eu faço?". E aí me deu um estalo na minha cabeça, mais um, Outro? outro estalo. Com o nome de quem agora? Minha vida é feita de estalos. E aí eu lembrava que eu Você tinha, poderia ser um quiropata, né. pode ser. Eu acho que talvez esteja aí, É. o cara que trabalha por estalos. É, e Esta e eu gosto de estalar o corpo, né. Pessoas têm fobia, deixa mas então, aí, eu lembrei que eu tinha um dinheiro para receber. Aí eu fui muito doido. Eu falei assim: "Qual a próxima turma?". Ela falou assim: "Ah, agosto do ano que vem", e nós estávamos, acho que setembro, alguma coisa assim. Eu falei: "Nossa, mas está muito longe". Ela falou: "Olha, se você não se importar, tem uma turma que começou 2 sábados para trás. Você se importa de perder 2 aulas, depois você repõe?". Eu falei: "Jamais". Daí eu fui na loucura mesmo. E aí eu lembrei desse dinheiro que eu tinha para receber. Aí eu falei: "Olha, eu posso começar e pagar essas aulas assim, mês tal, 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 tal?". Ela falou: "Pode". Eu falei: "Então tá, sábado que vem tô aqui". Foi nessa loucura. aham, E eu aham. e eu vou te falar que foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, porque a dublagem mudou minha vida, né. Porque eu não tinha condições de fazer nada, financeiramente falando, e depois eu pude ajudar meus pais, pude fazer coisas que eu nem imaginava que eu podia fazer por eles. Então para mim foi uma coisa que além da do Mas vamos com calma. tá, Tá no Nil de Pádua, vamos voltar para o Nil, vamos, vamos voltar para o Nil. Você começou a fazer o curso de teatro. sim. Você imaginava que o curso de teatro era daquele jeito? Na verdade, um pouco, porque eu Ou sempre, você se assustou? não, porque por mais que eu tivesse mais ligado no mundo da música, eu ainda fiz algumas apresentações de teatro na escola, fiz na igreja, então, eu tinha um pouco da vivência, mas não da vivência profissional,
né? Então, eu nunca fui muito a fundo a ponto de pensar, ah, não, vou Uhum. fazer uma aula aqui e ali. Foi realmente esse estalo que me deu esse caminho, Aham. né? Aham. Mas, E aí como foi a sua relação com o teatro na escola? olha, foi amor à primeira vista. Porque, primeiro que a minha turma, que, que, que eu fiz parte ali da escola, mais os professores, que foi o Nil, a Samantha, eles me receberam muito bem. Então, eles me ensinaram muito também. Então, para mim, foi uma coisa, nossa, absurdo de transformador. O Tanto na minha que vida o pessoal, que te profissional, tudo. transformava? Porque, assim, eu sempre fui uma pessoa muito tímida. Eu ainda sou um pouco, não sei se vocês estão percebendo, mas eu sou um pouco tímido. Então, querendo ou não, isso tirou um pouco, né, dessa timidez. Para falar em público, hoje eu tenho mais facilidade. Pra, se eu sento numa roda, eu converso desde a criança ao mais experiente. E eu não tenho dificuldade para conversar, porque eh, eu aprendi a desenrolar nesse meio tempo. Antigamente eu ficava, E você acha que eu o chegava. teatro te ajudou nisso? Ajuda demais, Aham. ajuda demais. E aí você começou a fazer o curso, teve uma série de exercícios, uma série de coisas, de aproximação, né, Sim, de sensibilidade, uhum, e você fez a tua primeira experiência como ator na escola. sim. Como foi essa experiência de fazer uma peça, um personagem? Foi muito doido e muito maravilhoso ao mesmo tempo, Qual foi a porque peça, você lembra? a primeira peça foi uma participação bem curtinha, né? Eu lembro até hoje, foi uma apresentação escrita pelo próprio Nil de Pádua, que se chama Sertões Mimosa, né? E eu fazia o príncipe, o príncipe, eram dois príncipes, um que era a versão pobre e eu que era a versão rico, então eu apareci no final para salvar o meu irmão e falar, olha, o trono aqui é teu. Foi até uma cena muito engraçada. Eu lembro que meu irmão se chamava Katoshi, se eu não me engano o nome dele. Se eu tiver errado, me perdoe. Mas eu lembro dessa cena. E a gente abraçou ele, ainda fez uma cena bem engraçada no final. E, e foi uma peça bem bacana, mas foi uma participação curtinha. Uhum. Mas ali eu já meio que consegui perder um pouquinho o medo do palco. Porque, nossa, eu tremia, mas tremia. Na verdade, assim, todas as peças, não teve uma peça que eu não tremi. Por quê? Porque eu lembro até que o Neil me ensinou uma coisa que é: o dia que você não ficar nervoso em cima do palco, desce que já não é mais o seu lugar. Aham. Porque ali é uma coisa que você está passando uma mensagem. Você é o mensageiro, você é muito importante naquele local. Porque tem uma história e por trás da história tem uma lição. Então, tudo ali é um conglomerado de experiências e sentimentos e vibrações e tudo. É maravilhoso. O teatro, eu sempre falo para as pessoas, devia ser uma matéria eh, essencial É nas verdade, escolas. é Eu acho que verdade. todo mundo na vida devia fazer Eu teatro. também acho. Eu concordo plenamente com você. Matéria obrigatória. Uhum. E aí, você fez todo o curso do NIL quanto tempo é? O curso lá era de 1 ano e alguma coisa, 2 anos, não me recordo. Eu sei que eu fiquei mais. Eu fiquei mais e apresentei algumas peças a mais também, não só para minha turma, mas para outras turmas, que eu lembro na época, o Nil ele estava vendo a minha vontade que eu tinha e ele apostou bastante em mim. E isso eu achei muito legal, porque eu participei de, acho que foram 6 peças de títulos diferentes, fora as peças que a gente repetia, né, que a gente fez mais de uma apresentação. Aham. Então, já na escola a gente já conseguiu pegar uma experiência bem bacana de palco. E enquanto você estava fazendo o curso do NIL, você estava fazendo o curso da Unidub? Não, não. Eu não cheguei a fazer o curso. Ah, você não fez. Não, a Unidub, na verdade, foi esse nome Foi o nome desse que estalo que me foi deu a a abertura porta para a que te porta, abriu. porque eu penso assim, Na verdade, te levaram para a Flora. A Flora isso, Bezerra me deu foi a direção do Nil. a tua patrona, Exato. Ela né? me deu a direção da escola Nil de Que Pádua legal. e que foi aonde foi o meu Tá, berço teatral, mas digamos a assim. escola do NIL não é uma escola regulamentada pelo MEC. Uhum. Então ela não poderia te encaminhar para o Ministério do Trabalho para você tirar seu registro. Como é que você foi tirar o seu registro profissional? Então, até o meu conhecimento,
O Nil, não sei se tinha ou tem essa capacidade, porque foi apenas com esse curso que eu consegui tirar o meu Mas você DRT, passou pelo pelo SATED. sindicato. Pois é. Ele tem eles tinham um processo, algumas escolas, que o SATED reconhecia, e aí o SATED te entregava o atestado de capacitação a partir do diploma do curso, Isso. não é isso? Eu lembro que até no dia alguns amigos ficaram juntamente comigo para fazer a banca, Ah, porque você fez uma eu banca fiz uma para. banca Aham. e na época eu lembro que eu fiquei muito nervoso, mas eu estava com uma peça fresca na minha cabeça. E eu citei basicamente a peça inteira sozinho. E o pessoal que fez a banca, graças a Deus, gostou bastante. E aí eu acabei passando e consegui pegar o meu DRT. Tá certo. E aí, muito bem. Mas o teu objetivo não era fazer teatro, o teu objetivo era dublar. Sim, apesar de eu ter gostado muito de teatro, né, a ideia inicial, que foi do estalo, era a dublagem. E aí, assim que eu terminei lá, eu conheci a do Brasil. Na verdade, eu já vinha estudando, né? Conforme eu já estava lá, a gente conversa com os amigos que também estão querendo fazer e a gente vai trocando ideias a respeito. E aí um amigo meu falou para mim, eu acho que eu vou fazer do Brasil, tal. E aí ele me apresentou. Aí ele falou como era o curso. Eu falei, rapaz, o curso é bem completo, é um ano, se eu não me engano era um ano. Um ano. E tinha várias matérias, vários professores. Aí eu falei, eu acho que eu vou nesse curso. E aí foi dito e feito. Aí eu acabei vindo para do Brasil. E aí eu estudei aqui. Ah, você fez o curso toda. E como é que foi descobrir a dublagem pela do Brasil? Foi, mais uma vez, algo muito novo e algo Você muito chegou a bom. fazer curso com o Hermes ainda? Eu acho que eu tive poucas aulas com o Hermes, porque o Hermes estava já indo para os Estados Unidos. Mas eu lembro que eu tive uma avaliação com o Hermes. E foi essa avaliação que, inclusive, abriu as portas para mim da minha primeira escala. Sério? Uhum. Por quê? Ele avaliou um programa, eu não vou me lembrar agora qual foi o programa que eu fiz, né? Ele assistiu eu dublando. Aí ele falou para mim na avaliação, falou: "Olha, Gabriel, gostei bastante da sua apresentação, gostei do seu timbre de voz, você tem uma boa dicção". E aí ele brincou comigo e falou assim: "E até algumas inflexões lembram um pouco a minha voz". Aí eu falei: "Pô, que honra", porque Mas sempre você fui já fã. conhecia o Hermes como Ah, sim. profissional de dublagem? É porque depois que eu comecei a gostar desse universo de dublagem, que eu fui começar a ligar as vozes que eu Hã, gostava hã, as pessoas que hã, faziam, hã. né. E aí quando eu falei: "Meu, não acredito que eu tô na escola de dublagem do Ceia de Pegasus", eu falei: "Ah, não acredito". E eu tive o prazer de conhecer ele aqui pelos corredores, sempre tratou a gente muito bem. E eu falei: "Meu, demais". E foi uma coisa doida, porque ao mesmo tempo que você é colega de trabalho, você é fã dessas pessoas. Então eu tinha que ficar me controlando um pouco: "Gabriel, calma, vai devagar". Mas não é bom a gente participar, É muito bom. ter uma profissão onde a gente ama as pessoas que fazem esta profissão e você quer seguir esse caminho? Eu acho Sim. isso maravilhoso. É maravilhoso, porque você para aprender também com essas pessoas muito, porque você fala: "Meu, essa pessoa aqui já tem 30 anos de profissão, essa daqui já tem 20, essa daqui tem 40, essa daqui tem 50. Como não aprender com uma pessoa dessas?". E é engraçado, porque às vezes as pessoas, com mais experiência, eram as mais humildes. Era o que tratava a gente melhor, e a gente começando, a gente fica um pouco meio perdido ainda, né, no processo, com quem falar, como fazer, né. Mas você disse que o Hermes, quando foi fazer sua avaliação, ele disse: "A sua voz parece um pouco comigo". Aí ele fechou a porta, não deixou mais você gravar, Não, porque não? não, Porque o jamais. normal seria: "Ai, não, esse cara vai pegar o meu lugar?". Não, Não, ele não fez isso. não fez isso, pelo contrário, né, ele abriu as portas para mim, foi a primeira escala que eu tive na minha vida veio dele, né, porque na avaliação mesmo ele falou: "Rapaz, eu gostei, tal, eu vou arrumar uma oportunidade para você". Aí na hora eu fiquei em êxtase, mas eu falei: "Será? Será? Será?". Que a gente fica assim, né.
E aí eu ainda trabalhava no meu trabalho convencional. E o que era o teu trabalho Eu convencional? sempre trabalhei com logística, Hã. né? Trabalhava com empilhadeira, paleteira elétrica, Nossa, mexendo com todas essas coisas assim. Eu trabalhei gerenciando um galpão gigantesco. uau! E aí, no meio do meu trabalho, eu recebo uma mensagem: Oi, Gabriel, tudo bem? Aqui é do Brasil. Você tem tal horário assim para tal. A perna já bambeou. Falei, meu Deus, não acredito. Aí na época eu trabalhava junto com meu irmão. Eu cheguei pra ele e falei assim, Isaac, você não vai acreditar. Eu consegui meu primeiro trabalho de dublagem. Aí ele, sério? Falei, sério. Comecei a chorar de alegria. Falei, meu Deus, e agora? Aí eu precisava, né, falar com o meu chefe. Falei, olha, preciso desse tal horário nesse dia e tal. Aí ele, não, tudo bem. Não sei o quê. E foi engraçado, porque foi uma coisa. eh, Foi acontecendo, porque conforme foi aparecendo E o que algumas foi esse escalas. primeiro trabalho? Eu lembro até hoje, foi Silicon Valley. Silicon Valley. Silicon Valley, É, uma série bem desafiante inclusive, bem né? desafiante. E mais, o meu personagem tinha um sotaque russo, Uau! logo no primeiro personagem. E aí eu, nervoso demais, Quem te dirigia? o Guilherme Marques, ele falou: "Calma, Gabriel, calma, porque, o seu nervosismo só vai te atrapalhar. Aqui tá todo mundo com tempo, ninguém vai ficar: 'Anda, vai logo, faz logo'". Não, ele foi com calma, respeitoso, me deixou super bem. Eu tenho um carinho gigantesco pelo Gui. Gui, beijão pra você também. Enorme por ele ter sido o primeiro diretor, né, de dublagem. Aham, aham. E eu acho que cada pessoa tem um papel fundamental, né, nesse tempo todo que a gente passou, cada professor, cada amigo, colega de dublagem, Quem foram os de teus s professores? Se lembra? Claro, talvez não de todos, é. mas quem te marcou mais, além do Gui, pelo que eu estou vendo? Ó, a o André foi o nosso professor mentor, né, da nossa turma, Hum? a Andressa Bodê, a Laudi, o César Emílio, eu ia falar Heisenberg, eu ia falar assim, eu não vou lembrar o nome dele, que na época estava César César Emílio. Emílio, a gente chamava ele de Aham. Heisenberg, ele vai saber. Ele lembrava muito o Walter White. Hum, olha, foram tantos, eu sou ruim de memória, eu falei pra vocês, gente, eu sou ruim de memória, mas foram muitas pessoas e cada pessoa tem um quê diferente de ensino. Por exemplo, a Laudi, eu sempre falo para as pessoas que eu É, perdi a vergonha com ela, né, que ela coloca o mico aqui e fala assim: "Carrega esse mico", porque às vezes você vai fazer uma cena, que a cena é talvez constrangedora, difícil, desafiante, e oh! e aí você fala: "Gente, o que que eu vou fazer agora?". E o mico tá ali. E aí você fala: "Não, eu não preciso ter vergonha, não preciso ter nada. Sou eu e o microfone. Quem vai Eu aparecer vai pensei ser que aquele era eu e carinha o lá", Mico. né, e o microfone. Microfone, tá certo. Então, cada um passa uma coisinha diferente pra gente, né, e vai formando nosso caráter, nosso aprendizado. Você E teve aula comigo, não? tive, Teve? tive aula de PNL. Lembro até hoje. E como é que foi aquilo para você? Foi novo. Foi novo, mas é uma coisa que eu falo para as pessoas que deveria ser mais uma matéria que deveria ter nas escolas. É Porque verdade. PNL, basicamente, ao meu entender, resumo do resumo, é se pôr no lugar do outro. É você conseguir sentir o outro. É você saber o que está sendo tentado passar ali naquele momento, né? De uma imagem, por exemplo, a gente que está ali assistindo e vai dublar. A gente está ali assistindo, a gente tem que saber o que está sendo feito e imitar. Imitar? É fazer Jura que você igual. imita? Verdade, você é um imitador? Não, a imitação que eu digo é buscar fazer tão parecido com o que aquele ator fez, que pareça que não teve uma outra Que pessoa não tem ali, né. entrar em cena, né? Isso, exatamente. Se Que não esteja descolado, né, a isso, dublagem esteja ali na cara dele e isso. você fala: Ela "Meu, você é tem que aquela entrar em voz". cena, Exato. isso. Você tem que ser a voz dele de fato, Exatamente, né? exatamente. Palavras erradas com intenções certas. Faz tanto tempo que você Faz teve tanto essa aula, tempo, né? verdade. Me perdoe.
Mas foi legal essa experiência, esse Foi, aprendizado todo? foi. Porque eu acho que na vida eu tenho um dilema pra mim, que a gente nunca perde tempo, a gente sempre aprende, em tudo, principalmente quando é algo tão importante, né. Eu acho que tem coisas que a gente leva pra vida sempre. Tem coisas que a gente vai levar pra vida, tipo, da sei lá, daqui da pra porta pra fora. E tem coisas que a gente vai levar pra vida, para o resto da vida, né. É, e tem coisas que a gente leva e nem sabe que está levando, porque está Exatamente, tão introjetado que você já nem sabe aonde aconteceu aquele exatamente, aprendizado, né. exatamente. Mas o importante é que aconteceu e que você aprendeu. Aham. Eu acho que, o aprendizado na vida, é isso, são experiências, momentos, pessoas, situações, e não tem um caminho exatamente certo, não tem um rumo, mas tem um destino que você vai chegar. Bem, então depois de Silicon Valley, que foi tua primeira experiência, como foi a tua história nesse mercado? Foi bem desafiante. Por quê? Você Porque foi para fora, claro, você foi para outros sim. estúdios. Como você foi recebido no mundo lá fora? Então, a dublagem é um ovinho desse tamanhozinho, né, então, para conseguir, digamos assim, que furar a bolha, é muita persistência e você tem que, quando conseguir furar, estar preparado. Eu sempre fui uma pessoa muito quando eu gosto de uma coisa, eu vou muito afinco. Por exemplo, eu sou baterista, então, hoje eu não tenho minha bateria montada em casa, mas quando eu tinha minha bateria montada em casa, eu sentava todos os dias, tocava, Se treinava. você hoje não pode fazer isso, nem ousar, né. Até posso, Como mas é que é o nome do seu neném? ai, é o Davizinho. Davi. Filho, beijo, papai te ama Ai, muito, que muito, muito, muito. delícia. Ele tem 6 mesinhos, mas um dia ele vai Mas não assistir pode, mas maiorzinho. você não pode tocar bateria agora, o Davi Ah, mas não, não a gente pode. faz uma acústica tipo essa aqui, assim, ó, e aí fica preso lá o dia inteiro Não batucando. pode fazer barulho no ouvidinho do Davi. Ai, é outra experiência maravilhosa. Eu acredito, eu sei que é. Eu digo que existia um Gabriel antes do Eu Vou Chorar, Uhum. antes do Davi e um Gabriel depois. Mas você é tão jovem para já estar com a responsabilidade de cuidar do Davi, não? É sempre é incrível como uma criança faz a gente ser responsável sem sequer a gente perceber que é responsável. É, É uma responsabilidade que traz uma leveza. é. Eu sempre tive esse espírito de cuidar. Eu sempre gostei muito de cuidar dos meus amigos, dos meus pais. Como eu disse, eu amadureci muito cedo, então e hoje eu tenho minha esposa, tenho meu filho para cuidar, né, e é uma experiência maravilhosa. Meu choro é de alegria, tá, gente? Eu sou um cara muito chorão, apesar de eu não ter falado isso no começo, devia ter falado. Eu sou muito chorão, mas, é algo incrível, é algo incrível. Eu acho que, como eu falei, tudo na vida é uma experiência, né, e a gente leva algumas muito mais a sério. E depois que ele nasceu, assim, foi uma coisa, de doido. Então, por isso o meu sentimento. Quando você soube que o Davi estava chegando, como foi? Olha, foi um misto de sensações, porque eu achava que eu não estava preparado para ser pai ainda, né, apesar da gente já estava querendo, né, eu ainda achava que eu falava: "Não, calma, vamos curtir um pouquinho mais a vida e tal". Aham. Mas quando veio, foi uma sensação de, um pouco de medo e um pouco de: "Caraca, que da hora". Então eu não sabia o que esperar, né, porque eu nunca tinha sido pai, então Claro, a claro, gente só claro. vai É saber assim depois que mesmo, acontece, é né. verdade. E aí o Davi veio e, meu, sensacional. Eu poderia passar o resto do podcast falando do Davizinho. Uai, pode falar Mas do vamos voltar Davizinho. para a história. Tá, então vamos voltar. Aí você foi para o mundo lá fora, bater nas Ah, portas. sim. E como foi isso? Olha, como eu trabalhava ainda na minha função antiga, digamos assim, eu saía do meu serviço às 5
e saía correndo do serviço para ir batendo nos estúdios para tentar uma Mas oportunidade. a maioria dos estúdios não Mandava trabalhava à e-mail. noite, né? Não, mas eu pegava, assim, das 5 às 6, das 5 às 7 e conseguia ainda fazer uma visitinha ou outra, Uhum. né, pra tentar alguma coisa ali, prospectar. E dentre essas, tentativas, dessas buscas, eu consegui mais uma escala, acho que uns 3 meses depois, na Tempo Filmes, que foi minha segunda casa, que abriu as portas para mim. Milu, um beijão também, um beijo para Uma todo mundo aí pessoa da Tempo Filme. incrível, né? É. Eles abriram, eu vou falar que E quem a foi teu Tempo é uma diretor? das que mais abriu portas, pra a lenda do Brasil, para as pessoas que estavam saindo dos cursos. Porque, querendo ou não, né, é muito mais complicado uma pessoa que não tem experiência conseguir uma oportunidade do que uma pessoa que já está há muito tempo no mercado conseguir, né. Meu diretor, ai, nossa, agora você me pegou. Tudo Mas bem. eu acho, eu não tenho certeza, mas eu acho que foi o Alê. O Alê, Eu acho que foi o Alê, se eu não me engano. Eu o acho que Alê foi o veio Alê. bater papo comigo outro dia Ah, aqui. é? Alê, beijo, Alê. Beijo pra todo mundo, né? Todo mundo que passa na nossa vida é especial demais, então. E depois de lá, a Sigma abriu as portas pra mim. E aí eu tive minha terceira escala na Sigma. E daí, E aí aí começou, começou. começou a ficar, na verdade, começou a ficar um pouco difícil no meu trabalho, porque eu comecei a faltar para poder conseguir cumprir as escalas. Faltar não, Aham. às vezes sair um pouco mais cedo, chegar um pouco mais tarde. Aí meu chefe chegou para mim e falou: "Olha, Gabriel, Escolhe. aí você sabe o que vai fazer". Porque a minha ex-patroa, ela já sabia que eu fazia o curso, que eu queria fazer, né, e tudo mais. E aí chegou ao ponto que ele falou: "Olha, Gabriel, ou você". Aí eu, obviamente, escolhi a melhor parte, né, digamos assim, que foi a dublagem. E aí eu saí, eu fiquei um tempo fora, guardei minhas reservas, né, financeiras e falei: "Agora eu vou cair de cabeça". Aí eu pude visitar mais, aí eu fui durante o E as dia. portas foram se abrindo. Foram, não foram, assim, na velocidade que a gente gostaria que fosse, Claro. porque tudo leva-se um tempo, né. Aham. Inclusive é o que eu falo para todo mundo que me pergunta, para os alunos que às vezes, né, eu tenho o prazer de conversar aqui, né, e eu falo: "Gente, não desistam, porque não é impossível, mas também tenham calma, porque não é da noite para o dia, né, mas nada é impossível. Nada é impossível e eu tô aqui para provar", É o que né. a gente costuma dizer: se alguém faz, eu também posso fazer. Preciso Exatamente. me preparar, preciso ter paciência, preciso investir, né. Exatamente. E nesse meio do caminho, além do curso da do Brasil que eu fiz muitos workshops, fiz, várias especializações de game, de voz original, tudo para poder melhorar, né. Eu ficava treinando em casa, fazia Você fez leitura em voz casa. original com quem? Não fiz a voz original em si, eu fiz o curso apenas, né. Eu fiz 2 cursos com a Melissa Com a Garcia, Melissa. que ela é Aham. uma das pioneiras, né, da voz Uhum, original aqui no uhum. Brasil. E de game eu fiz, hum, eu só lembro o sobrenome dele, que é o Ávila. E fiz também aqui com o Fábio, Rubens o Rubens Ávila, e com o Fábio, meu Deus, me lembra o nome dele. Campos? Isso, Fábio Campos. Eu fiz o workshop de game aqui também. Uhum, uhum. Então eu sempre buscava, de alguma forma, melhorar, né, a nunca parar de aprender. Esse sempre foi meu lema, porque, a gente aprende muito, eu aprendo até hoje, na verdade, porque cada Pois escala é um personagem diferente, é uma intenção diferente, é uma história diferente. Então é muito doido até a dublagem, muitas pessoas não sabem como funciona, mas a gente vem pra cá sem saber o que vai fazer, sem saber ao menos o nome do seu personagem, se é um ser humano, se é um cachorro, se é um grão de café, se é uma xícara de chá, você não sabe. E é muito doido, e por isso que precisamos ser atores, para atuar e conseguir entregar o melhor para aquele personagem ali, né. E como você se sente hoje, depois daquele estalo na cabeça, verdadeiramente realizando
aquilo que você buscou. Como é isso para você? Isso te dá hoje condições de cuidar do Davi, por exemplo? Olha, eu vou dizer que basicamente o que eu conquistei na minha vida, eh, até hoje, grande parte eu devo à dublagem, né. Depois que eu entrei para o mundo da dublagem, porque, como eu disse, demorou um pouco, um certo tempo. Eu terminei o curso aqui, não lembro se foi 2015 ou 2016, e eu comecei a dublar mesmo para conseguir tirar pelo menos um salarinho em 2017. Você foi de uma das primeiras turmas desse endereço da Catão. Eu fui a turma 121. 120 hoje está na, sei lá, 300 300 e lá e vai fumaça. 335. É, nossa, é gente que passou por aqui, meu Deus. É, 121 a minha turma. E a minha turma, ela foi uma turma muito esforçada, digamos assim, né? Porque hoje temos Lucas Almeida, que está no mercado, Que que era foi da da minha tua turma turma, também? Vitor Moreno, Augusto de Souza, Olha aí. temos Tadeu Aragão, que já conseguiu alguns papéis também, Tadeu Buvo, que já conseguiu também algumas Uma coisas. turma É promissora, uma não? turma muito abençoada. E é muito Eram só legal. homens da tua turma? Não, tinha a Carol. A Carol, mas ela foi mais para o teatro, publicidade, propaganda, mais para esse meio. Hã. Ela acabou não embarcando na Não dublagem, né? investindo na dublagem. Ela não acabou não Aham. ficando na dublagem. Mas foi uma turma que rendeu, uma turma muito esforçada. A gente trocava muitas figurinhas, a gente conversava muito, a gente tinha grupo no WhatsApp, a gente fazia treinamentos em casa, era muito legal, muito bacana. Escuta, o que que você diria falando ali para o teu público naquela câmera? O que você diria para quem está te assistindo e que, de repente, tem uns estalos, mas ainda não está muito claro o que que está estalando ali, mas que, olhando para você, fica até com a pontinha de inveja, assim: "Poxa, esse cara conseguiu fazer isso". O que que você diria para aquela pessoa? Olha, eu diria para nunca desistir, principalmente se for um sonho, se você busca, você consegue. Eu acho que o único impedimento da sua vida é você mesmo. Você até pode ter dificuldades para conseguir, para conquistar, mas nada é impossível. A dublagem, por exemplo, como eu disse, era um ovinho. Eu não tenho pai, eu não tenho primo, eu não tenho irmão, não tinha amigos, eu não tinha ninguém na dublagem assim para falar assim, você já está dentro. E mesmo assim eu consegui. Então eu acho não, tenho certeza que se você quer, você busca, você consegue. Eu acho que basta querer e não desistir. Saber como agir no meio do caminho, porque o caminho ele vai ser um pouco difícil, torturante, digamos assim, às vezes, mas nada é impossível. Nada é impossível. Se você quiser, você consegue. Você encontrou nesse caminho alguém que fosse uma pedra na tua caminhada? Alguém que te deu um banho de água fria, assim, de repente? Ah, eu diria que algumas, mas não foram pessoas em si, foram situações. Porque às vezes você passa por momentos que a pessoa ela nem sabe como você está, mas aquela palavra dela te machuca. Uhum, Aquele não dela, de uma forma mais grosseira, te faz cambalear. Não desistir, mas uhum, cambalear. uhum, Eu uhum. mesmo tive uma experiência que eu estava num estúdio e eu estava apenas visitando, apenas querendo uma oportunidade. Por favor, me olhe, me dê uma Me oportunidade. ouça. E simplesmente aí as pessoas entraram, cada um para fazer sua escala, e sobrou eu lá, que era o único que não estava escalado no dia. Aí eu falei: "Bom, vou indo embora então". Aí a pessoa que estava na recepção falou para mim: "Ué, você não está escalado?". Aí eu falei: "Não, não, hoje eu não estou escalado". Ela falou assim: "Então para que você veio? Se fosse para você vir aqui só para encher o saco, era melhor você ficar na sua casa". Jura? Pensei: "Nossa, de Assim? graça?". Desse jeito. Talvez um mau dia para a pessoa, não sei. Aham, E foi um mau dia para mim também, porque eu claro. saí pesado daquele lugar.
Nossa. pesado, aí eu comecei a chorar. Eu sou chorão, eu já falei isso, né. Eu comecei a chorar, mas eu chorava de raiva, de desgosto, não da pessoa, mas da situação, porque eu falei: "Poxa, eu só tô querendo uma oportunidade, Aham. não precisava me tratar desse jeito e tals". E foi gratuito Mas eu assim? não eu não externei isso pra A pessoa, pessoa não te conhecia? não, eu fui chorar sozinho, digamos assim, na minha, Aham. apenas eu e Deus. E aí eu lembro até hoje, a Andressa era uma das minhas professoras, eu mandei mensagem, falei: "Dessa, tô mal, tô mal, tô querendo desistir e tal". Ela: "Não, pelo amor de Deus, onde você tá?". Eu falei: "Eu tô assim, eu tô em tal lugar, assim, assado". "Calma que eu tô indo". Ela foi lá me resgatar. Ai, Aí que chegou: linda. "Ai, Gabi, tal, não fica assim, já aconteceu comigo e tal". E é interessante a gente ouvir de alguém que isso já aconteceu, porque você pensa assim: "Pô, então não é só comigo. Não Uhum. sou só eu que vou passar, não sou o alecrim dourado que não vai ter nenhum problema na vida", Aham. né. E não vai ser a primeira pedra também que vai me impedir. Com Então naquele certeza. momento ela me mostrou isso. E eu falei: "Cara, realmente". E foi muito interessante, porque naquele mesmo dia, ela falou assim: "Você não quer ir comigo na Centauro, que eu vou receber um cheque?", que na época a Centauro pagava em cheque, ó. E aí ela foi pra lá e eu fui com ela. Eu subi o elevador e eu conheci o Mauro Eduardo. E o Mauro Eduardo, naquele dia, ele começou a conversar comigo, conversei começar com a Val também, que trabalhava lá, trabalha lá até hoje, na verdade. E ele falou: "Pô, gostei de você, cara, eu vou te dar uma oportunidade". E você acredita que por aquele momento ruim, por aquela situação ruim, gerou uma situação boa, e até hoje eu trabalho com o Mauro Eduardo, trabalho na Centauro. Ele me apresentou para todos os diretores da casa, porque ele gostou do meu trabalho e, meu, abriu as Você portas vê, a assim, vida é assim, né. Se você tivesse ficado só chorando, desistido. não é? É isso Exatamente. mesmo, são os desafios que a vida propõe e que você tem que olhar para eles e ver como é que você os contorna, porque o teu prêmio está ali, o teu Sim. estalo está logo ali na frente. E foi rápido, não, foi rápido. Mas assim, eu acredito e eu aprendi com tudo isso que, além de você não desistir com facilidade, porque não devemos desistir, acho que não devemos desistir nunca, né, mas mesmo com a situação difícil, se você não desistir, se você procurar realmente, como você falou, souber contornar toda essa situação, você vai sair por cima e às vezes você sai melhor do que você imaginou, Aham, que foi o aham, caso. aham. Então, sou muito grato a tudo que aconteceu, até as coisas ruins, porque com elas a gente aprende muito. Pois é, inclusive a esta pessoa que disse para você Sou não grato a encher o ela. saco, foi ela que te levou a uma situação Exato, que fez você chegar na Andressa e a Andressa te levar para o Mauro, verdade. não é? Pessoa, se você estiver assistindo, um beijo para você também. É isso mesmo, a gente tem que aprender a agradecer as pessoas que põem pedras no nosso caminho e nos Sim, ensina a passar por cima, né? exatamente. Existe um ditado que diz que de pedra em pedra erguemos o castelo. Não tem como Exatamente. erguer o castelo sem pedra. E não tem como aprender se você não Se passar e pela se você não situação. olhar para a pedra, É, não saber o que fazer com ela, né? uhum, exatamente. Muito bem, moço. Puxa, acho que foi bem legal. Você quer falar alguma coisa pra gente? Fofoquinha do Davi? Ah, eu só queria falar: "Filho, eu te amo". Você vai assistir um dia isso e você vai entender o quanto seu papai sempre te amou e te ama e sempre te amará. Beijo. Amor, beijo também. Beijo pra todo mundo que tá assistindo, meus amigos, pra todo mundo. Valeu. Pois é, né, gente? Diante de tanto beijo, de tanta história bonita, de tanto conselho e experiência de vida, apesar de ter tão pouco tempo neste mercado, a gente só pode agradecer, né? Muito obrigada, querido. Muito, Zódia, eu que muito, muito agradeço. obrigada. Foi muito bom ter você aqui, tá? Eu que agradeço o convite, agradeço a conversa e que você continue assim, sempre espalhando essa mensagem da amizade, né? Essa mensagem que o PNL traz também para todas essas pessoas, em especial todos os alunos que passam aqui por você, pelas suas mãos e pelos seus ensinamentos. É, aqui é o lugar entre amigos, É, né? Então, até a próxima.